Você pode sentar no seu lugar. Aleluia, que bom que você está aqui nesta noite. E hoje nós vamos descobrir o nome da porta. Não é verdade? Quem está curioso para saber o nome da porta aí? Hã? Só o pastor Marquinhos? Quem está curioso para saber o nome da porta, levanta a mão. Amém. Acho que a metade da igreja está curiosa, pastor Marquinhos. E a outra metade, acho que uns não estão curiosos e outros provavelmente nem sabem do que eu estou falando. Então, é mais ou menos assim. Mas que bom, não é que você está aqui nesta noite. Tivemos este final de semana a nossa convenção da Rede Amiga, né? Como é que é o lema mesmo? Como é que é? Mulheres da bênção, amigas de verdade. Quem está disposto a virar uma borboleta aí do Senhor? E os irmãos, borboletão. Voa borboleta. O que é uma borboleta oriental, mais chique. Ai. Uma borboleta exótica, né? Glória a Deus. Mas foi muito bom. Em nome da missionária, eu quero agradecer a todos que se esforçaram, que trabalharam, que estiveram aqui presentes, não é? Toda a igreja, de alguma forma ou outra, esteve envolvida, não é verdade? Eu quero agradecer, não é? Pela sua presença, pela sua colaboração, e espero que, de fato, você tenha recebido do Senhor aquilo que Ele quer, para que você avance no seu processo de transformação, amém? O tema é transformados para um novo tempo, não é verdade? Então, alguns talvez viram que precisam dar início a um processo de transformação, outros precisam avançar e avançar com uma velocidade maior, não é verdade? Amém? Porque nós estamos sendo transformados constantemente de glória em glória, amém? Queria que alguém tirasse daqui essa toalha, por favor, que ela está com um cheiro meio diferente e ela está atiçando a minha alergia no meu nariz aqui. Não sei o que aconteceu com essa toalha não, meu irmão. Quem guardou ela num calabouço aí, entendeu? Não gosta sério com essa toalha aí, misericórdia. O líder tem que fazer uma revisão dessas toalhas aí, líder de ministério, porque, meu Deus do céu. Mas vamos lá, irmãos. Estou ministrando sobre o tema evite tempos difíceis desnecessários, amém? Nós começamos domingo passado, de todo o coração pretendo terminar hoje, e hoje é o dia que eu vou falar sobre o nome da porta, né? Nós terminamos semana passada, a gente ia começar a falar da porta, mas como não ia dar tempo de eu explicar o porquê que a porta tem o nome que eu vou contar para você hoje, então eu deixei para falar para você hoje, amém? Vamos ler então o nosso texto base, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Segunda Timóteo, rapaziada, a toalha mesmo, me deu até uma aliviada no nariz aqui já. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, eu vou ler na NTLH, diz assim: lembrem disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, e incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Amém? Nós aprendemos semana passada que existem dificuldades, existem tempos difíceis pelos quais nós precisamos passar, não é verdade? Que vão colaborar para o crescimento e o aperfeiçoamento da nossa perseverança
E a perseverança é importante, porque sem a perseverança, nós nunca atingiremos um nível de maturidade espiritual. Nós nunca seremos maduros na nossa fé e na nossa vida espiritual. Sempre que nós queremos crescer, sempre que nós queremos avançar, sempre que queremos atingir um novo nível, e esse ano o Senhor tem nos direcionado a um lugar mais alto, nós sempre encontraremos dificuldade. Em qualquer área da sua vida que você quiser crescer, você vai passar por momentos difíceis, por situações desafiadoras, desagradáveis, por situações aonde você vai ter que abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu querer e fazer aquilo que você não tem vontade de fazer. Não é verdade? Hoje à tarde eu conversava com a Rafaela, eu dizia para ela assim: meu amor, não é errado a gente não ter vontade de fazer as coisas. O errado é a gente ceder essas vontades, não é? Porque vontade a gente sente, não é verdade? Mas também existem tempos difíceis que são evitáveis, tempos difíceis que, de fato, não vão colaborar com a nossa vida, não é? Não vão... São evitáveis, são tempos que são dificuldades que vão nos atrasar, são dificuldades que vão nos atrapalhar, são dificuldades que muitas vezes vão fazer a gente ficar andando em volta e vão nos impedir de avançar nesse caminho, não é? Essas são as dificuldades que nós temos que evitar. Esse texto que lemos fala de uma situação, de uma profecia inevitável dos últimos tempos, não é? Onde todos nós viveremos em um tempo difícil, mas a questão é que a minha vida e a sua vida não precisa tornar as coisas mais difíceis ainda. E nós, se não cuidarmos, nós sim podemos deixar as coisas mais difíceis ainda. E as dificuldades que nós precisamos passar, somadas às dificuldades que não precisaríamos passar, tornam a nossa carga muito pesada, com um peso além do que nós conseguiríamos suportar, não é? O Senhor nos ajuda, nos sustenta e nos fortalece nas cargas que Ele coloca sobre nós. A Bíblia diz que Ele não coloca, que jamais Ele colocará uma carga sobre alguém que essa pessoa não tenha capacidade de carregar. E eu creio que Deus, Ele faz isso no limite. Essa é minha experiência de fé, com base nas Escrituras Sagradas, na vida que eu vivo com Ele até hoje. E mês que vem faz 20 anos que eu sou crente. Olha só que chique, não é? Mas 20 anos, quero ressaltar aqui, não é 20 anos que eu frequento um culto. Com 2 meses eu era apacentador, com 4 meses líder de célula, com 4 anos me tornei pastor auxiliar da igreja, com 5 anos pastor titular da igreja onde eu entreguei minha vida para Jesus. Por que quer dizer isso aí? Porque são 20 anos bem aproveitados. São 20 anos onde de fato eu tenho me dedicado à obra do ministério. O primeiro processo de libertação que eu fiz foi com 2 meses e pouco de crente, porque o meu apacentado já tinha problema com o diabo. Aí o diabo dele teve problema comigo. Você está me entendendo? Não é? E aí já viu como é que ficou, né? Então, a minha experiência mostra que o Senhor, Ele nos leva ao limite. Então vamos dar um exemplo. Se Ele olha para você e Ele vê que você consegue carregar 50 quilos, Ele vai colocar os 50 quilos. E se você pegar por conta própria uma carga a mais, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir ir além. Ele fala, né? Tome sobre vós o meu jugo.
não é? O fardo é leve e os deveres são fáceis, mas quando nós, não é por conta própria, pegamos fardo outros que não este, que Ele coloca sobre nós, não é? Então vamos dar um exemplo. Eu já tenho os fardos de ser um marido, eu já tenho o fardo de ser pai, eu já tenho o fardo de ser um pastor, não é verdade? Que cargas são essas? São as responsabilidades que o Senhor me deu, como filho também, né? Eu também sou filho, não nasci do ovo, né? Sou filho do meu pai, filho da minha mãe, sou marido da minha esposa. Isso por si só, por melhor que seja, já tem um fardo, já tem uma responsabilidade, já tem um dever, já pesa sobre nós. É ou não é verdade? Sim ou não? Tem dias que pesa mais, tem dias que pesa menos, não é? Na verdade o peso é o mesmo, mas a gente sente, tem dias que a gente sente mais o peso e tem dias que a gente sente menos o peso, né? Então se eu tomar outros fardos, ou se eu arrumar dentro do meu casamento, da minha vida com minhas filhas, dentro do ministério, outros fardos que o Senhor não quer que eu carregue, aí a carga vai ser pesada. Talvez aqui você consiga encontrar a resposta para a seguinte pergunta: Senhor, se o fardo é leve, por que está pesado? Se os deveres são fáceis, por que está difícil? Por isso. Porque você tem tomado fardos a mais. Porque você tem dificultado as tarefas. Não é Ele que está pensando sobre a sua vida. Não é Ele que está dificultando a sua vida. Não é? São essas características que nós vimos aqui nesse texto, que tornam o fardo mais pesado e os deveres mais difíceis. Nós vimos que as características, não é, são as seguintes: o egoísmo, a avareza, o orgulho, a vaidade, os xingamentos, a ingratidão, a dureza do coração, as calúnias, a falta de domínio próprio, a violência em palavras e ações, sermos inimigos do bem, sermos traidores, sermos atrevidos. Se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa avarenta, se eu sou uma pessoa orgulhosa, se eu sou uma pessoa vaidosa, se eu sou um homem xingador, uma pessoa ingrata, um homem duro de coração, se eu sou um homem que calunia os outros, se eu sou um homem que não tenho domínio próprio, não controlo as minhas emoções, os meus desejos e vontades, se eu sou uma pessoa violenta em palavras e ações, se eu tenho atitudes que são contra aquilo que é o bem, me tornando então inimigo do bem, se eu sou um traidor ou atrevido, se eu tiver só uma dessas coisas, eu já vou arrumar fardos que eu não precisaria carregar, eu já vou arrumar dificuldades que eu não precisaria ter, só uma. Se a gente pegar só a primeira aqui, não precisa ser mais nada, sendo só egoísta, a gente arruma um problema suficiente nessa vida, é ou não é verdade? Mas meu irmão, eu duvido que não haja pelo menos um de nós aqui que não tenha pelo menos umas 3 dessas coisas aqui, duvido e odó. Você está me entendendo? Não é? Duvido. Agora, essas características, esses defeitos, essas desvirtudes, elas que tornam o fardo mais pesado e os deveres mais difíceis. Vamos dar exemplo então, meu irmão, olha só. Vamos ver como é que está isso aqui agora. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Agora o negócio ficou até mais agradável. Vamos dar um exemplo. Irmão, ser líder é difícil, não é verdade? Agora, ser um líder egoísta, não é um pouco mais difícil, fica bem mais difícil. É ou não é verdade? Ser pai, ser mãe, já é difícil.
Mas ser um pai xingador e uma mãe xingadora, meu irmão, fica mais difícil ainda. Ser marido e ser esposa não é fácil, não é verdade? Sim ou não? Os deveres são fardos, não é? Mas imagina, meu irmão, ser um marido orgulhoso. Nosso Deus, vai ficar difícil. Ser uma esposa orgulhosa, né? Ser um cidadão e cumprir os deveres que a sociedade impõe sobre nós, os legais, né? Os ilegais a gente não cumpre, já tem o seu peso. Imagina ser um cidadão sem domínio próprio. Você já pensou? Vai ficar muito mais difícil. Esses defeitos, né, que são contrários às virtudes que o Senhor quer que tenhamos, eles são fruto e consequência de nós vivemos afastados de Deus. Entendeu? Muitas vezes nós não consideramos isso aqui pecado, nós não consideramos egoísmo pecado, mas é um defeito que nos conduz a situações, a avareza, orgulho, a vaidade, essas coisas que nós não consideramos pecado, mas de fato é. Na verdade, isso aqui não é o pecado em si, isso aqui é a consequência do pecado, é ou não é verdade? Certa vez, quando o Senhor estava observando Caim, ele olhou para Caim e perguntou assim: Caim, por que anda carrancudo? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por que anda carrancudo, seu egoísta, seu avarento, seu orgulhoso, seu vaidoso, seu xingador, seu ingrato, seu duro de coração, seu caluniador, você que não tem domínio próprio, você que está aí violento, inimigo do bem, traidor, atrevido, porque você está carrancudo. Ou seja, era alguma coisa dessa aqui que estava gerando nele uma expressão feia e pesada, um descontentamento, sim ou não? Aí ele fala assim, ó, se você tivesse agido bem, fala assim, agido bem, você não estaria assim, ele diz. Aí o Senhor continua falando assim, por isso o pecado está à sua porta e você precisa dominá-lo. Meu irmão, uma pessoa assim, se você só tem uma dessas qualidades aqui, entendeu? Só uma desses defeitos de culpa, aquele louvor ou aquele hino do Thales Roberto é uma realidade constante na sua vida. E todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm. É todo dia, meu irmão. Você não tem folga, não. Você está me entendendo? Né? E a sua vida vai ficando mais pesada. Então, isso aqui é consequência de uma vida que se afastou de Deus. E quando nós andamos sobrecarregados, nós vamos encontrar duas dificuldades. A primeira dificuldade é de entrar pela porta estreita. Jesus diz que o caminho que Ele tem para nós, que conduz à vida, para que possamos entrar nele, nós temos que entrar por uma porta estreita. E nós temos que avançar num caminho difícil. Algumas traduções dizem difícil, outras traduções dizem apertado, não é? E isso é complementado por aquilo que Jesus diz sobre o camelo e o buraco da agulha, não é? Eu acho que é uma das parábolas mais famosas de Jesus, né? O camelo e o buraco da agulha. Ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Nós sabemos que as riquezas materiais, elas colaboram para o egoísmo, colaboram para a avareza, colaboram para o orgulho, colaboram para a vaidade, colaboram para o desrespeito e o desprezo aos outros, que nos leva a ser xingador, ingrato, duro de coração, caluniador.
colaboram para a gente se achar dono da razão, ter o rei na barriga e não ter domínio sobre as nossas emoções, sobre as nossas vontades. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Né? Muitas pessoas, quando prosperam na vida, elas caem naqueles 7 pecados capitais por causa do dinheiro, não é? Luxúria, glutonaria, vaidade. Está ali também já. Oi? Oi? A ira. São os 7 pecados capitais, não é verdade? Né? Só que não é o buraco da agulha de costurar. Era uma porta secundária que havia nas cidades fortificadas, que quando fechava o portão da cidade principal, aquele portão grandão, que passava carruagem, que passava, né, aquelas coisas grandes, entendeu? Tinha uma porta lateral, que era uma porta menor, uma porta pequena, que quando chegava algum viajante, eles não abriam a porta, porque por uma função de estratégia, né, de segurança, um exército podia invadir, e de longe eles não conseguiam ver, porque estava escuro, não é? Então eles abriam aquela portinha secundária ali para um camelo passar por ali. Ele tinha que ser descarregado das suas cargas, e por ele ser alto, ele tinha que se ajoelhar. O camelo, ele tem essa capacidade de andar ajoelhado, não é? Então eu tenho que tirar essas cargas sobressalentes, aquelas que estão além do que o Senhor quer que eu carregue, e eu tenho que entrar em uma posição de humildade, não é? Eu preciso então me livrar dessas cargas, senão eu não entro pela porta estreita, e também não vou avançar por um caminho que é apertado. Muitas pessoas que já entraram pela porta estreita, porque ou são egoístas, ou são avarentas, ou são orgulhosas, ou são vaidosas, ou são xingadoras, ou são ingratas, ou são duras de coração, ou são caluniadoras, ou não têm domínio próprio, ou são violentas, ou elas trabalham contra o bem, trabalham contra a paz. Que tem gente que é crente, que te cumprimenta com a paz do Senhor. Essa pessoa trabalha contra a paz, ela gosta de gerar um tumulto, não que ela goste, ela é escrava de sentimentos que levam ela a gerar um tumulto. Não é verdade? Sim ou não? Eu vou dizer uma coisa para você: se nós fosse aqui a família X-Men, tem muito crente aqui que seria a tempestade. Você está me entendendo? E uns é a tempestade num copo d'água. Não é verdade? Misericórdia, né? Mas nós não somos X-Men. Mas tem uma célula aqui, X-Men. A célula do Labareda, em Labareda. Hã? Pois é. Não, porque ela tem uma dessas coisas, né? Violento, inimigo do bem, são traidores, diz uma palavra que sim e dizem não, se comprometem e não fazem. Isso é traição, não é verdade? Tem níveis de traição. Mas se eu me comprometo com você e volto atrás, o que é isso? Eu faltei com a minha palavra. A pessoa confiou em você e você traiu ela. Mas eu tive problema. Tudo bem, na vida tem problema. Quando a gente assume um compromisso, a gente conta com os problemas. Não é verdade? Sim ou não? É que nem casamento, né? Fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na abundância ou na faltança. É verdade. Quando tem muito ou quando não tem nada. O apóstolo Paulo disse: aprendi a viver bem em toda situação. Quando tenho muito, quando tenho pouco. Quando estou com frio, quando não estou com frio. Quando estou com fome, quando não estou com fome. Não é? Então, imagina. Se uma pessoa ela tem só uma dessas coisas, você não vai conseguir avançar no caminho difícil. Você não vai. Você até vai, mas vai ter muita dificuldade. Você vai andar aos trancos
E barrancos, você quer andar os trancos e barrancos, levanta, cai, levanta, bate. Você não consegue desenvolver uma velocidade. Você dá um passo em um problema, você dá um passo em uma frustração. Quando as coisas estão ficando boas, está um problema. Quando você acha que vai crescer, não cresce. Quando você acha que ganhou, perdeu 2. Né? Isso acontece em qualquer área da vida da pessoa. Então não consegue avançar. Se você tem dificuldade de avançar no caminho, que é apertado, que é difícil, é porque você tem pelo menos uma dessas. Só uma já dá trabalho. Só uma já dá trabalho. Entendeu? Agora tem gente que está tão sobrecarregada e ela não quer largar suas cargas e ela não consegue nem passar pela porta. A Bíblia diz que há multidões no vale da decisão. Tem pessoas que já decidiram passar pela porta larga e andar pelo caminho fácil. Tem pessoas que já decidiram passar pela porta estreita e andar pelo caminho difícil. Mas tem pessoas, e essas pessoas são as que estão dentro da igreja, muitas delas são as que estão dentro da igreja, que ainda não decidiram nenhum, nem outro. Elas não andam pela porta, elas não passaram ainda pela porta larga, e nem decidiram o caminho fácil, mas elas ainda estão esperando o melhor tempo, um tempo apropriado, para que elas possam decidir passar pela porta estreita e andar no caminho difícil. E a Bíblia diz que há multidões no vale da decisão. Amém? E agora, vamos ao nome da porta. Quem quer saber o nome da porta? Amém? Vamos ler João 10, do 1 ao 10. João 10, do 1 ao 10. Diz assim: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entrar no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente. Repete comigo assim: e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então, Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, ou na outra tradução, a vida em abundância, ou a vida após a vírgula. Como que está a sua vida? A sua vida está só antes dessa vírgula, só tem vida, ou ela é completa? A sua vida com Deus é a sua vida, ou ela é completa?
A sua vida com Deus é só vida, ou ela é vida em abundância? O que é essa vírgula aqui? Aquela vírgula ali é a porta. O que é aquela vírgula ali? Aquela vírgula ali é a porta. Se você passa pela porta, você começa a andar na vida após a vírgula. Se você não passa pela porta, você vive a vida antes da vírgula. Já descobri, pastor. Já sei o nome da porta, qual é? Jesus. Não é. Ele diz que ele é a porta, mas essa não é o nome da porta que você tem que ver. Já sei, pastor, o nome da porta é vírgula. Não, também não. O nome da porta não é vírgula. A vírgula representa a porta, mas não é a porta. O nome da porta não é vírgula. Amém? É fato que, biblicamente, se nós dissermos que Jesus é a porta, nós não estaremos errando, porque Ele afirma que Ele é a porta. Mas quando Ele diz que Ele é a porta, Ele não está se referindo ao nome dEle, Ele está se referindo ao estilo e princípio de vida que Ele vive. Então Ele está dizendo que aquelas pessoas que querem passar pela porta, até porque Ele não é só a porta, além de ser a porta, Ele é o caminho, não é verdade? Ele diz que Ele é a porta, Ele diz que Ele é o caminho, na verdade Ele é tudo. Ele é o alfa e o ômega, o início, o fim, tudo é dEle, por meio dEle e para Ele. Então, quando a gente diz que a porta é Jesus, isso fica muito genérico, não é? A pessoa pode entender que simplesmente pelo fato dela crer em Jesus e ser batizado, ela já passou pela porta, mas não. Lembre que Jesus, ele falou isso não para os incrédulos, Ele falou isso para os crédulos. Ele não falou isso dizendo que quem entra pela porta é o povo de Deus e quem não entra pela porta não é o povo de Deus. Não, Ele está falando exatamente para pessoas que eram o povo de Deus e que viviam debaixo de uma aliança. E agora eu vou falar para você qual é o nome da porta. Anota aí. O nome da porta é missão. Fala assim, missão. O nome da porta é missão. Quando você aceita a missão, você então entrou pela porta. E qual é a missão? A missão é uma das grandes razões pela qual o Senhor nos chamou. Nós não fomos salvos pelas boas obras, fomos salvos por Jesus, mas nós fomos salvos para as boas obras. Então a porta é a missão. Se eu aceito a missão, se eu me responsabilizo, eu entendo que essa missão é minha. E você sabe que não é uma decisão fácil. Quem acha que aceitar a missão é uma decisão fácil? Porque a porta é estreita, é o camelo que deve se descarregar de muitas coisas. Irmãos, olha aqui para mim. Toda pessoa que não aceita a missão é porque ela não está querendo deixar alguma carga de lado, alguma carga que é fruto de egoísmo, ou de avareza, ou de orgulho, ou da vaidade, entendeu? Ou de ser uma pessoa que não respeita os outros, que não considera os outros, e por isso é xingador, ingrato, é duro de coração e caluniador, ou por não ter domínio próprio, ou por ser violento, ou por ser inimigo do bem, ou por ser traidor, ou por ser atrevido. É claro que nós encontramos pessoas no caminho desse jeito, sim ou não? Que elas passaram pela porta,
mas não mudaram os seus maus costumes e vão ter dificuldade para avançar. Mas tem gente que está tão sobrecarregada, que está tão apegada às coisas do egoísmo, à avareza, né, que é o amor ao dinheiro, ao orgulho, né, às posições e coisas da vida, à vaidade, que elas não aceitam a missão, elas não têm tempo para a missão. A missão, para elas, é o segundo plano. Fica para depois. Entendeu? E olha só, e da onde que eu tirei que é a missão? Vamos ler de novo o texto. Vamos ler o versículo 3, de João 10, 3 e 4. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Ele as leva para fora do curral. Olha que interessante aqui. Olha o contexto aqui, meu irmão. Olha o contexto aqui. O contexto aqui dessa porta não é as ovelhas entrarem no curral. É as ovelhas saírem do curral seguindo Jesus. A gente pode comparar o curral a essa congregação. Você foi achado pelo Senhor. Alguém te trouxe aqui. E hoje você frequenta os cultos dessa igreja. Mas quando nós queremos te levar daqui para um evangelismo, para uma visita, para a célula, para o trabalho da igreja. Vamos falar sério, meu irmão. Irmão, participar do culto é passar pela porta estreita? Não. É confortável. Não é verdade? Né? Vamos pegar a convenção que teve, a conferência de mulheres que teve esse final de semana. Não teve gente que trabalhou aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta de manhã, de tarde, de noite, se virou nos 30, ficou até mais tarde, chegou em casa de noite, de madrugada, né? No sábado, de tarde, tinha que estar aqui cedo, tinha que estar antes para fazer as coisas, e trabalhou, e participou, e recebeu, e deu, e uns dançaram, outros cantaram, outros limparam, outros organizaram, outros colaram, outros fizeram comida, outros pegaram água, não tinha água, carregaram o balde de água para um lado, para o outro. Mas teve pessoas que só participaram, não é verdade? Sim ou não? Mas tinha trabalho para todos? Tinha. Então, alguns se comprometem, alguns se responsabilizam, outros pagam a inscrição, vintão, barato pra caramba, não é verdade? Sim ou não? Não é? Vem aqui, é abençoado. Isso é porta estreita? Não, não é porta estreita. De forma alguma é porta estreita. Ah, pastor, mas é que eu não pude esse sábado. Não, tudo bem. Eu sei que tem gente que tem que trabalhar no sábado. E quando não é no sábado? Aí, porque é domingo. Você está me entendendo? Não é? Você está entendendo? Tem pessoas que não se comprometem com a missão. A missão em si é fazer discípulos. É guiar para Jesus, é aconselhar, é curar os enfermos, é expulsar os demônios. Não é verdade? Mas existe toda uma situação que precisa ser organizada para que esse trabalho tenha suporte, sim ou não? Por enquanto que você não está treinado e capacitado para curar enfermos e expulsar demônios, você ajuda nas outras coisas. Foi semana passada ou retrasada? Cadê o Elvis? O Leandro? Tá lá, Elvis. Foi semana passada, Elvis? Retrasada? Passado? Irmão, eu tive uma oportunidade de dar uma aula prática para 2 irmãos aí, que foi uma beleza, meu irmão. Já era depois da meia-noite, era sexta-feira, depois da meia-noite, né, pastor Marquinhos? Foi jogar futebol depois de sessão, né? Entendeu? Aí meia-noite e pouco liga o Leandro, missionário, fala, meu filho. Preciso de ajuda, fala, filho.
estou num lugar aqui que tem 13 endemoniados. Ele começou a ter um monte de endemoniado aqui, tudo possesso. Eu falei assim, um monte quanto, filho? Um monte. Fala quanto, filho? 3. Bom, 3 já não é mais um monte, né? Dá um trabalho, mas não é mais um monte. Quem está aí contigo? Está o Elvis. Eu pensei assim, Elvis nasceu na igreja. Primeira vez que esse guri pegou sereno na cabeça foi quando eu era pastor aqui, já era um varãozinho já, nem, né? Não foi criado em prédio, mas é piá de prédio. Você está entendendo? Nasceu na igreja, filho de pastora, já deve ter visto a mãe dele orar por um endemoniado umas 300 vezes, né? Toca, canta, líder de célula, Leandro, né? Quanto tempo de igreja já, Leandro? 3 anos de igreja, mas com 3 anos de igreja está sempre preparado para ser pastor. Com 2 meses de crente, para ser o primeiro demônio sozinho. Você está me entendendo? Né? 3 meses de crente. Ele já foi do ministério dos jovens, do ministério de recepção e apoio, deu uma desviadinha, foi para o ministério das lives, depois voltou. Você está entendendo? Pô, voltou, parceiro, já foi líder de célula, né? Aí eu falei assim, esses guris têm que expulsar demônio, não é verdade? Eu falei assim, não vou. Vocês dois têm que dar conta, se não der conta, vocês são muito ruins. Entendeu? E de 2 eles conseguiram expulsar o demônio, trouxeram um endemoniado para a igreja ainda aqui. Já estava na minha casa de roupão, né? Desci, abri o portão para eles, falei, põe esse rapaz para dentro, o rapaz endemoniado, foi da igreja aqui, chovendo, botaram o guri sentado no chão molhado, não tem nem amor pelas almas, nunca vi coisa igual, entendeu? Abri o escritório, falei, bota esse guri sentado aqui na poltrona, bota esse guri sentado direito, aí esse cara feliz agora, pensei, bom, agora a gente botou o guri sentado aqui, o missionário vai orar, a gente vai relaxar, falei, toma a chave, quando terminar, me leva a chave lá em casa. Meu irmão, olha só que maravilha, que prática maravilhosa, entendeu? 4 horas da manhã, me liga, eu já deitado já na minha cama, não consegui dormir, preocupado com esses filhos aí, filhinhos pelos quais novamente tenho dores de parto, entendeu? Né? O telefone tocou 4 horas da manhã, chegou a me dar uma contração. Fala, filho, não está saindo. Isso continua expulsando, se não saiu, não acabou a oração, não é verdade? Quando é que acaba a oração de exorcismo? Um demônio vai embora, se não saiu, continua orando, ué. Né? Fazer o quê? Continua orando até que resolver o problema. Entendeu? Mas, gente, quantas pessoas que já estão na igreja há um século, já são múmia de Cristo. Nunca nem expulsaram um Exu Mirim, nem um Cosme Damião. Irmão, ficar de madrugada orando, até o sol raiar, isso é porta estreita. Vencer o medo, vencer a insegurança. Por que eles me chamaram? Está com medo? Não está, se a gente não está com muita fé. Eu acho que o Elvis se arrependeu de uns 3 ou 4 pecados, o Leandro se arrependeu de uns 10, eu acho. Você está me entendendo? Mas expulsaram o demônio. Mesmo eu ria deles, porque eu comecei a me lembrar da primeira vez que o Abraão deixou expulsar um demônio dentro da igreja. Olha como é que foi. Final de culto. Sabe quando entra aquele cara que você precisa ter certeza que ele tem uns 10 demônios só por baixo assim? Entendeu? Ele pediu oração. Eu falei, peraí que eu vou chamar o pastor. Eu falei, Abraão, tem um cara ali, cara, que quer oração. Eu acho que ele vai demoniar. E a gente tinha uma janta de aniversário, a gente estava se organizando, tinha uma janta, um churrasco para ir. Olhou para mim assim, César, ó, eu vou indo para o churrasco e tu ora aí. Te espero lá. Né?
E ele falou assim, ele saiu, fiquei sozinho, eu o cara lá, ele falou assim, fecha a porta. Eu pensei, não sei se é fechar a porta para eu não fugir ou para o cara não fugir. Entendeu? Meu irmão, e quando eu orei assim, eu orei a Deus, eu falei assim, vou orar só para abençoar. Mas sabe aquele cara que não está pipocando demônio, que você ora só para abençoar e o cara... Aí eu fechei o olho assim, pastor Marquinhos, coloquei a mão na testa dele, eu de olho fechado, daqui a pouco a testa dele saiu da minha mão. E eu abri o olho e já estava no chão. Rapaz, acelerou meu coração. Eu falei, o que eu faço agora, cara? E agora? Entendeu? E a pessoa começou a se mexer lá. Eu falei, não, e eu comecei a trazer na memória o que o Bruno falava, Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Ficou quietinho. Entendeu? Comecei a orar, daqui a pouco ela levanta as duas pernas retinhas assim, ó. Falei, baixa as pernas em nome de Jesus. Eu falei, rapaz, não é que funciona? E começou a fortalecer minha fé, aquele negócio ali. Mas eu confesso para vocês, irmão, que eu era o crente carrapato naquela hora, eu estava com medo na alma. Meu irmão estava tomado de medo, tomado de insegurança, mas eu não tinha outra opção, senão... E eu me lembrei disso e dava risada do Elvis do Leandro lá de casa. Você está entendendo? Então, isso é porta estreita. Isso é um caminho difícil. Quando a gente decide passar pela porta estreita, quando a gente aceita a missão, e nós começamos a deparar com os desafios, e a gente começa a ter que olhar para a gente, e encarar os nossos pecados, encarar os nossos defeitos, encarar, não é, o nosso egoísmo, a nossa avareza. O problema não são os demônios, o problema não são as pessoas, o problema é que para fazer algo na vida delas, nós encaramos o nosso egoísmo, a nossa avareza, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso descontrole temperamental, a nossa dureza de coração. E isso nos intimida, porque nos sentimos desqualificados, e nós temos aí sim, entramos em um processo de negar a nós mesmos, porque nós temos que nos submeter a um processo duro de transformação da nossa alma. Olha aquelas 4 coisas que a gente tem que remir. Remir pensamento, que dificuldade. Remir tempo. Remir relacionamento, remir nossa vida financeira. Meu Deus do céu, que cruz! O caminho é a missão. Porque ele diz aqui que não é para as pessoas entrar. Entrar é fácil, filho. Ficar aqui é gostoso, é legal, porque as pessoas aqui são legal, o missionário é engraçado, o pastor Marquinhos é avivado, a missionária é avivada, os irmãos tocam bem, cantam bem, não é verdade? Você tem água filtrada para tomar, tem banheiro limpo para fazer necessidade, não falta papel higiênico, luz é boa, localização não é tão ruim, é boa também, te faça acesso perto do terminal. Mas agora, quando o bom pastor entra pela porta e quer tirar você para fora, e quer fazer com que você o siga, o porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele a chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. 7. Não. Isso. Agora, por que ele tira ela para fora do curral? E por que faz ele seguir ela? Por que as ovelhas seguem o pastor? Porque ele vai conduzir as ovelhas aos pastos verdes e nutritivos, não é verdade? Porque no curral, olha aqui para mim, se a ovelha quer engordar e quer crescer, no curral não tem alimento suficiente.
Se a ovelha quer de fato beber de águas boas, águas que vão matar a sua sede, no curral não tem água suficiente. O bom pastor nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Só que essa imagem que você tem na sua mente, de pastos verdejantes e água tranquila, não é bíblica. Quando você pensa em pasto verdejante e água tranquila, você pensa em férias, uma cadeira preguiçosa para deitar, um lençolzinho, piquenique. Não. Ele vai te levar porque ele vai te levar a um alimento nutritivo. Nós não somos ovelhas, ele está usando linguagem figurada, amém? Nós não comemos capim, espero que não, pelo menos. Você está me entendendo? Vai que você é adepto, né? Entendeu? Nós não comemos capim. Então, que alimento é essa? A porta é missão, é entrar na vida ministerial. E o caminho é avançar nesta vida ministerial com o objetivo de ser aperfeiçoado para o encontro com o nosso noivo Jesus. Eu aceito a missão. Não é fácil. Eu me lembro dos conflitos que eu tive para aceitar ser apacentador. Eu me lembro dos conflitos que eu tive para aceitar ser líder de célula. Eu me lembro dos conflitos, estão vivos na minha mente até hoje. Não foi fácil. Eu tive que deixar algo que não dá para passar com aquilo. Você está me entendendo? Não é? Eu pensei assim, rapaz, eu já não tenho, o domingo já é do Senhor, o RCR na quinta já é do Senhor. Não me lembro que dia era a célula que eu frequentava, mas já tem o dia da célula, aí eu vou ter que apacentar o cabra ainda mais um dia, na semana, que eu vou ter que dedicar a essa pessoa. Aí depois líder de célula. Aí depois o Senhor foi me conduzindo, o Senhor, meu pastor, Piti, assumir outros compromissos. E eu tinha conflito quando essas inspirações vinham. Aí depois o maior conflito foi para assumir a igreja como pastor, nosso Deus ali, meu irmão. Foram 6 meses de conflito. Porque eu deixar as cargas que me impediam de entrar por aquela porta, de avançar no caminho, não é fácil, não é fácil. A porta é estreita, o caminho é difícil. Você está entendendo? Não é? Mas isso por quê? Porque quando nós entramos pela porta, andamos no caminho, nós começamos a ser aperfeiçoados. Nós entramos nesses embates que eu falei aqui, do Leandro e do Elvis. Os embates quando você tem que trabalhar no encontro, não é verdade? Se preparar para a mensagem, você sabe o que você vai fazer aqui, você sabe os embates espirituais que você vai ter, então você se prepara. Às vezes você tem medo, você tenta fugir porque não está se sentindo confortável, está se sentindo bem, você sabe que eu não dou essa opção para você, porque o Senhor não nos deu ela. Eu te dou aquela palavra dizendo, filho, te vira, se conserta, se puxa. E você tem que, não é verdade? Meu irmão, que sacrifício avançar nesse caminho. E se tiver as outras cargas, vai ser mais difícil ainda. Você está entendendo? Mas esse caminho vai nos aperfeiçoar, vai nos fazer noiva, sem mácula, sem ruga e sem mancha. O bom pastor quer que o sigamos para que ele nos leve aos pastos verdejantes e nutritivos e também às águas tranquilas que matarão a nossa sede. Irmãos, e tem um versículo bíblico que pode corrigir essa imagem errada que brota na sua mente quando você lê esse salmo. E quando você lê que ele te faz deitar em pastos verdejantes e te leva a águas tranquilas. E esse versículo está dentro daquela história de Jesus com a mulher samaritana, que está lá em João 4, do 32 ao 34. Aqui Jesus, nesse exato momento, ele estava em pastos verdejantes nutritivos.
ele estava em águas tranquilas. Não era a comida que os discípulos haviam trazido para ele, não eram as águas do poço. Comida, qualquer ser humano pode te dar. Água, qualquer ser humano pode te dar. Na conversa que ele teve com a mulher samaritana, ele falou assim: ei, se você soubesse quem está lhe pedindo e o que ele pode te dar, você pediria e ele te daria a água da vida. São as águas tranquilas. E quando os discípulos chegam, lá em João 4, do 32 ao 34, diz assim: Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. É por isso que ele quer que você saia do aprisco. É por isso que ele quer que você escute a voz dele e o siga. Isso é passar pela porta. Não para entrar e ser membro de uma igreja, para sair para a missão, para sair para ele te conduzir a esse alimento que tem muito crente que não conhece. O Elvis, ele já conhece o alimento da palavra, aquele que não é só de pão que vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Mas aquele dia ele conheceu um alimento diferente. Aquele dia, até as 4 horas da madrugada, ele teve experiência que nenhuma oração no secreto daria a ele. Ele teve experiência que nenhum devocional daria a ele, que nenhuma leitura bíblica daria a ele, que nenhum aconselhamento meu daria a ele, nenhuma pregação dessa daria a ele. E teve um alimento que, se ele souber digerir, vai fortalecer ele. Vai fazer ele olhar para coisas na vida dele que nada fará ele olhar, nenhuma mensagem. Você está entendendo? O Senhor quer te conduzir a esses pastos verdejantes. É um alimento que ele diz que os discípulos ainda não conheciam, porque até aqui eles só olhavam Jesus fazer as boas obras, depois eles começaram a fazer também as boas obras. Lembre que no Evangelho de João, eles estão no início, eles estão só no capítulo 4 ainda. Nos capítulos seguintes que eles vão começar a ajudar o Senhor de fato, a curar enfermos, expulsar demônios. Jesus vai capacitar, vai enviar eles de 2 a 2, mais tarde aqui. Ele diz, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Você precisa conhecer esse alimento. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Que bom que você está aqui. Que bom que você é membro dessa igreja. Que bom que você está nesse aprisco, nesse curral. Aqui tem um alimento, mas não é o suficiente para o que Deus quer gerar na sua vida. Aqui tem água, mas não é suficiente para o que o Senhor quer gerar na sua vida. Ele quer que você possa ouvir a voz dele, te chamando. Vem, vamos sair agora. Eu vou te conduzir ao pasto verdejante, a uma água tranquila, um pasto que é nutritivo e que vai te fortalecer no nível que leitura e pregação não te fortalece. Uma água que não é só um pouquinho, é água que se tornarão fontes de águas vivas que jorrarão do seu ventre. O nome da porta é missão. E o Senhor quer te guiar nessa missão. Você já entrou? Essa não é a porta de entrada. Essa é a porta de saída. Saia para a missão. Eclésia, os que foram chamados
para fora. Os que saíram para cumprir uma missão. Isso é a igreja. Isso é o corpo de Cristo. A igreja sobre a qual as portas do inferno não prevalecem. Mas como eu falei para vocês, esses defeitos que nos impedem de avançar livremente no caminho difícil ou apertado, ou esse excesso de carga que nos impede até de passar pela porta estreita, eles são fruto de uma vida sem um bom relacionamento com o Senhor. Nesse mesmo texto aqui, que o Senhor falou sobre os defeitos, ele fala de 4 princípios que, se quebrados, geram esses defeitos na gente. E terça-feira agora eu vou falar sobre esses 4 princípios. Amém? Você não pode quebrá-los, porque se você quebrá-los, inevitavelmente você vai ter alguns desses defeitos, que ou te impossibilitarão de passar pela porta estreita, de tomar uma decisão, que é difícil, ou dificultarão muito o seu avanço no caminho apertado. Amém? Terça-feira, não falte, esteja aqui, fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos ser guiados pelo Teu Espírito para fora, para a missão. Dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz nos chamando e nos conduzindo aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, Senhor. Oh Espírito Santo, nós precisamos receber força e coragem do Senhor, para nos despirmos de alguma coisa que tem nos impedido de passar pela porta estreita, que nos mantém ainda nesse vale da decisão, porque ainda estamos indecisos sobre qual porta nós passaremos. Nos dá força, Senhor. Ora o Senhor agora em nome de Jesus, ora Ele com as suas palavras, peça a ajuda dele. Mais simples, que o anjo da morte não Aleluia. entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Ribacou querebaxi. Ora Ele, ora Ele, ora Ele. É você. Oh Espírito de Deus. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Oh, aleluia. Ora Ele, ora Ele. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a
tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. Oh, aleluia! Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, Pai, para que o Senhor possa mostrar a eles e revelar a eles que aquilo que de fato eles têm medo na vida deles, e que eles identificam muitas vezes como um problema, como um perigo, como uma dificuldade, é o Senhor na vida deles, Pai. Quantos aqui, Senhor, que olham para um possível momento de escassez, um possível momento de perdas, como um deserto, e tem medo do deserto, Senhor, mas o deserto é o Senhor, porque no deserto há nuvem, porque no deserto há a coluna de fogo, porque no deserto há o teu maná. Mas essa pessoa tem medo e ela evita o deserto, mas é lá que o Senhor está esperando ela. Quantas pessoas, Senhor, veem coisas como tempestades, como tormentas se levantando contra a vida delas, Pai, como aquele dia na tua manifestação do monte, nuvens escuras, raios, trovões, e elas olham para isso, prevendo momentos difíceis, elas se acovardam. Mostra para elas, Senhor, que essa tormenta, que essa tempestade, que até essa escuridão é o Senhor, e é lá que elas te encontrarão, é lá que haverá uma transformação, é lá que haverá a entrega, a intimidade, é lá, Senhor, que o Senhor realizará a tua vontade na vida delas, Pai. É o desafio, é aquilo para o qual elas não se sentem preparadas, não se sentem capazes, mas é o Senhor. Oh! Então me tira o medo
suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no Declare isso com fé. Que essa seja a sua decisão. Até te encontrar, eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Peça isso para Ele. Que me faz Suba em meu lugar. Peça esse nível de revelação. faz entender que a tempestade é você, Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. Aleluia! Agradeça ao Senhor e dê uma forte salva de palmas a Ele. Oh, obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Aleluia! 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 Ribacou xeremas nébias com menemaqui. Ribacou queremaxi. Aleluia! Oh! Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Maranata, Senhor. Aleluia. Dê mais uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Não tenha medo. É o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso culto está encerrado. Não saia sem me dar um abraço.